sem dúvida que fazer uma análise da conjuntura, ela tem que passar necessariamente pela compreensão da crise do capital, que atinge todo canto do mundo, e já há alguns anos, e que tem como desdobramento central para a grande massa da população mundial, a classe trabalhadora, condições cada vez mais degradantes de vida, por vezes próximo da barbárie, ou aquilo que até o Zé Paulo Neto vai chamar de retrocesso civilizatório. Em especial, pelas medidas adotadas pelos diferentes governos aliados da burguesia e do imperialismo, como assalto aos fundos públicos, né? Transformar direito em capital, especialmente direitos trabalhistas, direitos previdenciários e direitos sociais, através também do mecanismo da dívida pública, a ampliação cada vez mais dos conflitos militares, conflitos bélicos, como disputa territorial do imperialismo e também como forma aí de movimentar a indústria da guerra. E isso desdobra cada vez mais em diferentes indicadores a ampliação cada vez maior da concentração de renda. Hoje a concentração de renda remonta ao início do século passado no mundo. Ou seja, cada vez menos multimilionários e cada vez mais miséria para a população. De fato, acredito aqui que o centro da nossa discussão seja a situação no Brasil e o que perspectivas temos para o futuro. No Brasil, a crise ela vai se aprofundar, em especial a partir de 2013. E aí a gente precisa fazer um esforço para recuperar uma memória que não seja seletiva e que nem a gente fique fazendo disputas de narrativas da história. Preciso os elementos concretos serem apresentados para que a gente consiga, a partir das lições do passado, avançar para frente. Obviamente que avançar é sempre para frente, né? A partir dos governos de conciliação de classe, através especialmente da ampliação do acesso ao consumo e do crédito da grande massa da população, ou seja, fortalecendo aí um momento da economia mundial, do boom de commodities, não sei o quê, fez com que as famílias consumissem mais e se endividassem mais. Até que chegou o momento que estoura isso. E em 2013, 2014 é quando a crise intensifica no país, e aí nós vemos um conjunto de medidas que sequencialmente e cada vez mais abruptas têm sido tomadas nesse país para avançar esse retrocesso civilizatório que a gente está chamando. Por exemplo, trazendo alguns elementos, os cortes no orçamento público. E aqui nós estamos falando entre companheiros e companheiras, eu sou da base do Andes, não me apresentei antes, mas junto com o Sinasef construímos diversas lutas e bem sabemos dessas análises, né? Em 2013, por exemplo, 3 ou 4 cortes no orçamento da educação pública foram feitos. Nenhum recurso foi retirado dos programas que colocavam dinheiro público na iniciativa privada, como ProUni, FIES, Pronatec e outros tantos programas dessa natureza. Esses cortes no orçamento público vão, num primeiro momento, são medidas adotadas momentâneas, mas que vão se transformar em política permanente através da Emenda Constitucional 95, que aí nos arrebenta de vez para os próximos períodos e já estamos vivenciando nesse momento. Ou seja, a partir do orçamento cortado anterior é que serve de referência para o orçamento do ano seguinte. Ou seja, estamos ferrados no que diz respeito a investimento em serviço público nesse país. Para os servidores públicos federais, bem sabemos também, e aí também faço uma menção novamente às lutas que o Sinasef construiu, o Andes e diversos setores, a FASUB e outros setores todos, na greve de 2012 e 2015, que eram os governos de conciliação que destruíram as nossas carreiras, em especial a carreira docente. Nunca tivemos aumento desde então, aumento ou reposição salarial que repusesse as perdas inflacionárias. Só para dar um exemplo, nunca tivemos ampliação de investimento a partir desse período da crise nas universidades e institutos federais. Junto a isso, vão se adotando as medidas de cunho privatizantes. Sejam elas nas formas clássicas da venda direta de empresas, e aí nós sabemos, portos, aeroportos,
O pré-sal, para quem não lembra, o leilão do Campo de Libra, com todo o exército protegendo, um conglomerado de empresários que receberam praticamente de graça, assim como o Temer entrega a Eletrobras agora, o leilão do Campo de Libra do pré-sal entregue para a iniciativa privada, sem contar outras formas de privatização ou de repasse de recurso público para a iniciativa privada. Já citei dois aqui, o ProUni e FIES. O FIES, aliás, tem endividado um enorme conjunto da juventude pobre que não consegue, não conseguirá pagar, enquanto estiver viva, as dívidas que tem com o FIES. E o ProUni, claro, uma forma de que as universidades privadas não precisam pagar imposto, e, aliás, elas se beneficiam e muito desse tipo de programa para, inclusive, especular no mercado financeiro das empresas educacionais. Está aí o grupo Croton e Anhanguera, que especula no mundo inteiro, ganha muito dinheiro com ProUni e FIES. Ou então a EBSER, que privatizou os hospitais universitários. Ou então o Marco Legal de Ciência e Tecnologia, que toca, eu estou citando exemplos mais específicos da educação pública federal, que faz com que, por exemplo, servidores, em especial professores, possam pegar parte da sua carga, da sua jornada de trabalho, criar um mini escritório dentro da universidade e fazer pesquisa para iniciativa privada. Esse é o Marco Legal de Ciência e Tecnologia de 2016, aprovado pelo governo, de 2015, desculpe, aprovado pelo governo então, à época. E, sem dúvida, do ponto de vista educacional, a maior forma privatizante estabelecida como programa educacional é o PNE, 2014-2024. Ali consta, primeiro, uma briga para que colocasse 10% ali. Aí joga lá para 2024 e não é necessariamente para a educação pública, porque o financiamento previsto ali é através de programas dessa natureza, inclusive de creche conveniada até ProUni e FIES, por exemplo, ou Ciências Sem Fronteiras, que repassam uma quantidade de recursos públicos para as universidades privadas no exterior. Por que nós estamos falando desses elementos? Porque eles são acompanhados, portanto, da retirada de direitos quando corta o orçamento no serviço público e repassa para a iniciativa privada, que a grande massa da população não vai ter acesso, enquanto poucos, enriquecem. Os ataques aos direitos trabalhistas em curso, obviamente que a terceirização e a reforma trabalhista do Temer arrebentaram com muitos de nossos direitos conquistados arduamente. A questão da Previdência também, uma vez mais, vamos recuperar a memória para não ser seletivo. Tenho certeza, não sei se algum companheiro ou companheira aqui, mas tenho certeza que todos nós temos algum colega de trabalho no Serviço Público Federal que já poderia estar aposentado, recebendo salário integral, se não fosse a reforma do Lula de 2003. Oi? Lobão, por exemplo. Poderia estar aposentado com salário integral, desfrutando depois de tanto tempo de dedicação ao serviço público. Mas o Lula, inclusive, começou lá em 2003, reforma a Previdência. A Dilma, pior ainda mais em 2012, através do FUNPRESP. Para ter uma ideia do que significa o FUNPRESP na carreira docente, professor e professora que chega no topo da carreira e se aposenta na nova regra de aposentadoria, no outro dia recebe 75% a menos do salário. Sem contar outras diversas medidas, e ampliando ainda processo. Repito, a partir de 2013, a grande massa indignada aumenta os processos de criminalização. Não esqueçamos, garantia da lei e da ordem, que inclusive o Temer lançou mão disso quando teve o Ocupa Brasília no ano passado. Lembra que nós fizemos esse Ocupa Brasília? Com a garantia da lei e da ordem do governo Dilma de 2013, é que ele lança a mão dos militares para atacar e reprimir as nossas manifestações. Sem contar de outras formas, e ainda uma coisa a mais nesse sentido da memória seletiva. Foi no gabinete do então ministro da Educação, Tarso Genro, que se criou uma entidade fictícia do ponto de vista de representação sindical para nos atacar, o Sinasef, o Andes, e dentro do movimento sindical na universidade foi o PROIFES. Foi o governo do PT que criou, e isso para legitimar os ataques aos direitos da educação pública federal, através desse conchavo de amigos aí. Eu não estou falando isso porque eu quero detonar o governo do PT ou coisa do tipo, mas é que incomoda quando a gente tem uma memória seletiva. É preciso a gente identificar esses equívocos para que não sejam cometidos pela frente. E o que isso expressa para o conjunto da classe trabalhadora? De 2013 para cá, repito, estou usando esse marco porque ele é bastante expressivo na nossa recente história.
uma indignação enorme da classe trabalhadora, uma indignação que começa a ir para as ruas de forma dispersa, heterogênea, é verdade, sem uma pauta que organize tudo, mas um conjunto de iniciativas de lutas sociais, inclusive com disputas de setores da direita, fascista, conservador, tinha também. Mas um conjunto de lutas e iniciativas vão se construindo, a tal ponto, o Diese mesmo essa semana publicou lá o balanço de greves, né? De 2012 para cá, aumenta sempre, a série histórica sempre aumenta o número de greves. 2017 que não teve tanto também, por a análise que se faz, né, por uma localização que, ao invés de greves de categoria, se direcionou para a construção da greve geral de 28 de abril. Ou seja, tem luta social acontecendo. Tem uma indignação, ainda que despolitizada. Tem lutas diversas e dispersas acontecendo. Ocupação de escola, diversas lutas e surgimento de movimento de luta por moradia, greves em diversas categorias. Até o carnaval desse ano teve pauta política sendo apresentada por algumas escolas de samba do Carnaval do Rio, de outros lugares. Junho, as primaveras feministas, a greve geral das mulheres anunciada e, de certa forma, implementada. Essa semana, para ter uma ideia de como as lutas sociais têm acontecido no mundo, as trabalhadoras mulheres do McDonald's nos Estados Unidos fizeram uma greve contra o assédio sexual que sofrem de colegas de trabalho e de clientes. Ou seja, tem luta acontecendo, dispersa e sem uma caracterização de construção, com um programa que avance passo a passo em direção às lutas maiores. E mesmo a greve geral de 28 de abril do ano passado, depois de décadas. Verdade que a luta devia avançar ainda mais. Porém, burocracias sindicais barraram a greve de 30 de junho e depois uma série de outras convocações, de outras iniciativas para a continuação da greve geral, para realmente enfrentar os problemas sociais desse país. Uma outra questão que gostaria de chamar a atenção sobre isso, a gente precisa ter responsabilidade com a história. Dizer que o golpe de 64 foi menos pior do que qualquer outro processo posterior nesse país, é inadmissível. Dia 1º de abril de 64, centenas de comunistas estavam sendo torturados, perseguidos, estuprados e assassinados por esse país. Se nós estivéssemos vivenciando um momento parecido, nós não estávamos aqui. Ou a gente estava fugindo, ou a gente estava morto, ou a gente estava sendo torturado nesse momento. E é exatamente isso que a gente precisa entender quando esse movimento proto-fascista vai se desenvolver na sociedade, porque a ditadura militar nesse país, os ditadores e torturadores foram anistiados, diferente de diversos países da América Latina. A história do Brasil conta que torturadores não foram sequer julgados. Ou seja, passaram o pano em torturador. E temos 2 ou 3 gerações que aprendeu que a tortura no Brasil não é crime. Tortura, assassinato, sequestro, estupro, não é crime. Talvez essa seja um dos motivos que tem uma série, inclusive, de jovens que vão para as ruas pedir intervenção militar. Isso se resolveria se tivéssemos feito a revisão da lei da anistia, que diversos governos, inclusive nos 13 anos de governo do PT, pudessem fazer, revisar a lei da anistia, não foi feito. Nesse processo todo que estamos caracterizando aqui, de ataques, de crise, de governos sucessivos sob diferentes perspectivas que destroem direitos, e uma indignação cada vez maior de lutas, a gente caracteriza que nós estamos vivenciando a abertura de um novo ciclo de lutas sociais. Embrionário ainda. Mas que aquele movimento, aquele ciclo de lutas que surge com o PT, com lutas importantíssimas da CUT e MST dos anos 80, ele se esgota enquanto referência para a classe trabalhadora. E agora nós estamos, de forma embrionária, a abertura de um novo ciclo, que precisa ser pautado através da reorganização da classe trabalhadora, com 2 sentidos principais. Estabelecer uma plataforma, algo que tenhamos em comum. Inclusive, atividades como essa são fortes nesse sentido. O que temos em comum para avançar numa perspectiva de disputa de programas da sociedade? E também construir uma agenda comum de lutas que, gradativamente, ela vá se ampliando, fortalecendo a classe trabalhadora e suas perspectivas. E não somente a subordinação à burguesia.
entra nesse marco todo de reorganização, de abertura de um novo ciclo, é necessária a realização, por exemplo, que defendemos, de um novo enclate, o Encontro Nacional da Classe Trabalhadora, que não tem necessariamente a intenção de criar uma outra central sindical, não é isso. Mas de reunir lutadores e lutadoras, entidades, dirigentes e a base da classe trabalhadora em um mesmo movimento com essa intenção, reorganizar a classe para esse novo ciclo ser vitorioso, não ser derrotado pela direita, pelo conservadorismo, pelo fascismo, como quiser caracterizar, e nem ser cooptado por governos e projetos de conciliação de classe. Por fim, apenas para fazer menção, até porque companheiros e companheiras tocaram anteriormente, de fato, para nós também a gente entende que as eleições são um momento da política, não são o único, não são exclusivos. Um momento importante, talvez fundamental nesse momento, mas que nós apostamos e acreditamos em uma candidatura que ela não começa e termina nas eleições, mas sim, nós estamos construindo a candidatura do Boulos e Guajajara, porque entendemos que tem força e movimentação social para quê? Não surgiu para a disputa eleitoral e não vai se encerrar com o fim das eleições. Portanto, é movimento e disputa de ideias, de projetos que acreditamos que esse próximo ciclo de lutas pode vir a ser vitorioso nesse sentido. Muito obrigado.